Duas perguntas. Existe relação entre refluxo gastroesofágico e H. pylori? Segunda pergunta. Há um tratamento natural tanto para H. pylori quanto para o refluxo? E a resposta para as duas perguntas é sim. Fica comigo que você vai saber tudo. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Primeira coisa que você precisa saber, que é algo que tem relação com os dois problemas, tanto com o refluxo quanto com a H. pylori. E é o seguinte: à medida que o ser humano ele vai envelhecendo, é natural a produção de ácido clorídrico no estômago ir caindo. Isso é natural. Mas o problema que as pessoas não sabem é que a maior parte dos problemas de refluxo, eles são causados não é por excesso de ácido, e sim por redução do ácido. Porque é uma questão lógica. Se à medida que você vai ganhando idade, a produção do ácido clorídrico vai caindo, como é que você vai tendo problema de como é que você passa a ter problema de refluxo e você acredita ser por excesso de ácido? Mas se você ainda tem dúvida, você pode fazer um teste bem simples que você faz em casa. Você pega uma colherinha daquela que você tem em casa, a menor que tem, e você pega uma colherinha dessa de bicarbonato e coloca num copo com água natural, em torno de 200 a 300 ml. E você vai observar o seguinte: depois de ter ingerido essa água com bicarbonato, se você arrotar em até 3 minutos, o seu ácido clorídrico está normal. Já se você arrotar em até 2 minutos, o seu ácido clorídrico está um pouquinho elevado, mais tranquilo. Porém, se você levar mais de 5 minutos para arrotar, significa dizer que a produção de ácido clorídrico no seu estômago está baixa. Agora adivinha, sabe o que é que acontece quando a produção de ácido clorídrico no seu estômago está baixa? Sabe o que é que acontece? Propicia o desenvolvimento, adivinha do que? Da H. pylori. Que acredito eu, você deve saber que é uma bactéria. Agora vamos entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo. Você tem o esôfago. Depois do esôfago você tem o estômago. Entre o esôfago e o estômago tem uma válvula. Essa válvula é chamada de cárdia. A cárdia ela é pH dependente. Então ela vai abrir e fechar de acordo com o pH. Por exemplo, se você ingere um alimento, a cárdia ela tem que abrir para o alimento passar, lógico, e depois ela fecha. Então, veja só, o pH do estômago é mais ácido que o pH do esôfago. Agora, vê que coisa interessante. Se o pH do estômago, que é mais ácido que o esôfago, se esse pH começa a ficar menos ácido, o que é que começa a acontecer? A cárdia começa a abrir. Aí o conteúdo do estômago, que é mais ácido, ele começa a voltar para o esôfago. Aí dá aquela sensação de queimação, né? Muito desagradável. E aí você começa a pensar o quê? Ah, tá com muito ácido. Não, não é porque tá com muito ácido. É justamente o contrário. Compreendeu agora como é que funciona? Então, agora que você entendeu que o problema do refluxo ele não está relacionado ao excesso, e sim falta de ácido, o que é que você tem que começar a entender? Quais são as providências que você tem que tomar para começar a regularizar esse equilíbrio do pH do seu estômago? Então, se por exemplo você já está numa certa idade que o seu ácido clorídrico já baixou bastante, você tem que tomar certas atitudes que um pouquinho mais à frente a gente vai falar.
Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as atitudes que a gente tem que tomar para começar a corrigir tudo isso que deu a origem a esse desequilíbrio do pH do seu estômago, que fez com que a cardia começasse a abrir e fazer voltar o conteúdo do estômago, eu repito, que é mais ácido que o esôfago, voltar para o esôfago e queimá-lo. Então, entendido isso, o próximo ponto que você tem que entender é o seguinte: omeprazol não cura ninguém. É o quê? Você nunca vai ouvir falar de uma pessoa que fazendo o uso do omeprazol se curou do refluxo. Você nunca vai ouvir isso. Da mesma maneira que tem uma outra coisa que você nunca vai ouvir, que o uso do omeprazol com o tempo vai dar origem ao desenvolvimento de problemas como osteoporose e Alzheimer. Você sabia disso? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Aí o que é que acontece? Se agora você sabe que a H. pylori ela não se desenvolve em ambiente ácido, como o estômago. Se a acidez do seu estômago começa a cair, é natural o quê? Que a H. pylori começa a se desenvolver. Isso é o natural e óbvio. E o mais incrível não é que isso seja óbvio, é que isso não seja óbvio mesmo para muitas pessoas que trabalham dentro da área de saúde e ainda hoje não conseguiram entender isso. Aí você diz assim, é por falta de conhecimento, mas espera aí, você trabalha na área de saúde e não ter conhecimento sobre algo tão básico? Mas vamos em frente. Você já entendeu que você precisa regularizar a acidez do seu estômago naquilo que diz respeito à produção do ácido clorídrico? Você já entendeu isso. O próximo ponto que você precisa entender é que os seus hábitos alimentares também contribuem para o desequilíbrio do ácido clorídrico no seu estômago. Por exemplo, o consumo do glutamato monossódico, que a gente já falou tantas vezes aqui no canal, ela propicia para a queda da produção de ácido clorídrico no seu estômago. Você não sabe nada sobre o glutamato monossódico? Então faz o seguinte: vai aqui em cima do card que você vai assistir o último vídeo que a gente fez falando exclusivamente sobre ele. Na realidade, nós temos mais de um vídeo aqui no canal falando apenas sobre o glutamato monossódico, para você ver como é um assunto muito importante. Segunda coisa que você tem que evitar, se é que você quer esse equilíbrio do ácido clorídrico no seu estômago: ingestão de água com gás. É bonzinho? Você gosta? Mas se você sofre com refluxo, você tem que parar hoje mesmo de ingerir água com gás. Terceira providência sua: pare de fazer a ingestão de embutidos. Sabe por quê? Porque todo embutido leva na sua composição, adivinha o quê? Glutamato monossódico. Percebe? Mas eu disse no início que existe uma solução natural para você resolver os dois problemas, tanto da H. pylori quanto do refluxo gastroesofágico. Para H. pylori você já entendeu, basta regularizar o ácido do seu estômago, porque agora você sabe que a H. pylori não vive em ambiente ácido do estômago. Você equilibrou isso, resolveu a H. pylori. Você também já aprendeu que o omeprazol só faz anestesiar o seu esôfago, mas não resolve. Mas se a gente de fato quer aplicar recursos naturais para a solução do refluxo, então o que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: começa a fazer uso do aloe vera, a babosa, o equivalente a uma colher de sopa. Você mistura na água, dissolve e ingere em jejum. Segunda providência que você pode tomar:
Isso é mais natural do que você pode imaginar. Você vai até uma farmácia de manipulação e manda manipular cloridato de betaína. O cloridato de betaína, ele vai te ajudar a fazer o teu estômago voltar à produção normal do ácido clorídrico. Cloridato de betaína é medicação? Não. Por essa razão você vai mandar manipular em uma farmácia de manipulação, na composição de 300 miligramas, e você vai fazer a ingestão de 2 cápsulas ao dia. Como é que você ingere? Uma cápsula durante o almoço e a segunda cápsula durante o jantar. É simples. Fazendo isso, tomando essas providências bem simples, você começa a resolver seu problema do refluxo, eu repito, pela deficiência na produção de ácido clorídrico. E mais uma solução que é bônus, essa agora é bônus. Você começar a colocar na sua vida o astragalus. O astragalus é uma erva utilizada na China. É uma erva tão fantástica que na época dos imperadores chineses, só quem podia fazer uso do astragalus era o imperador e a sua família. Tanto é que se uma pessoa comum fosse pega usando o astragalus, era condenada à sentença de morte. O astragalus é um adaptógeno. Ele é tão fantástico que tem a capacidade de elevar a produção de telomerase. Tá complicado? Eu não entendi o que ele falou. Não tem problema. Se você quiser, a gente faz um outro vídeo para falar exclusivamente sobre o astragalus, que é uma erva, eu repito, fantástica. Agora, por favor, faz o seguinte: a partir de hoje, faz o que a Bíblia sugere quando diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então esse conhecimento que você recebeu aqui nesse vídeo hoje comigo é que vai diferenciar se você está vivendo com saúde ou deu as costas para o conhecimento e perdeu saúde. Agora, se você estiver interessado em agendar com a gente uma consulta online, fica à vontade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso contato pelo nosso WhatsApp e pelo nosso e-mail. Basta entrar em contato, a gente agenda a sua consulta, vai te pegar pela mão e ter o maior cuidado para te mostrar o caminho para você recuperar a sua saúde, tá bom? E eu te desejo um fantástico, um maravilhoso início de semana, saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, do meu trabalho e desse canal, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.